E aí, gente, nem isso aqui. Esse episódio 80 do Princípio Econômico Podcast. E essa é a segunda parte. Embora as outras, né? Se você quiser ver as palestras ou conferências, né, da Berkshire Hathaway, uma explicação, um resumo delas, desde 1994, né? O curso que eu postei no começo desse ano, sobre economia, que tem 66 aulas, né? Introdução à economia. Ele tem mais pro final as análises desses outros anos, né? Então, isso aqui já é um término, né? Já tá praticamente no fim. Se você quiser ver, o último episódio foi de 2015 até 2022. Então, foi as conferências que eles deram, cada uma tem mais ou menos umas 5 horas ou 4. Também tem os relatórios anuais, né? Também tem informações interessantes, embora eu só vi as conferências até o momento. E o objetivo é resumir, né? Colocar os principais pontos. Obviamente, nada substitui você ver as eh, palestras você mesmo, né? Mas, obviamente, são mais de 130 horas, né? Então, é realmente. Eu demorei, assim, 6 meses pra ver tudo, né? Porque cansa, né? Eu lembro que eu vi até 2015, depois, recentemente, vi até de 2025. Nas últimas, de 2024 e 2025, não tem o Charles Munger, né? Eu não tenho mais um Munger, eu tenho o Buffett. Mas assim, a gente já sabe já os pontos centrais do que ele fala, né? Em certo sentido. Então, os ensinamentos que ele realizou nessas conferências ainda podem ser resgatados e usados, né? Tem até o livro dele e tal. For Charles Almanac e tal. Mas o ponto é que eu vou começar desde 2022 até 2025, né? E depois eu vou fazer um vídeo separado de 2026, que vai ser o futuro da Berkshire Hathaway. Então, primeiro, para quem caiu de paraquedas aqui, né? O que é a Berkshire Hathaway? É uma empresa de seguros que tem várias subsidiárias no setor de energia, no setor petrolífero, etc. Que como toda empresa de seguro também faz investimentos, né? Porque toda empresa de seguro ela precisa de um float, né? De capital que precisa ao menos tentar render acima da inflação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de seguro, por exemplo. Então, eu tenho seguros. Eu tenho vários produtos que compõem meu portfólio de seguros. Então, eu tenho N produtos. Dentro desse N produtos, eu vou ter pessoas que vão comprar esses produtos. Então, eu tenho Y pessoas que vão comprar esses produtos. E elas vão pagar, vamos supor, mensalmente, em média, um valor X, né? Então, eu tenho um valor X a ser pago por mês e, por fim, por ano, internacionalmente, no caso da Berkshire Hathaway. E esse vai ser meu faturamento, né? O tanto de float, pagamento de seguros. Eu só vou realmente perder dinheiro nesse momento, se eu for uma empresa de seguros, quando houver o que é chamado de claim, que é basicamente a pessoa, por exemplo, a Geico, né? Que é uma empresa deles. Você tem um carro, né? Você tem um seguro, e ele é roubado, por exemplo, ou quebra, ou qualquer tipo de coisa. E o seguro, vamos supor que ele cobre legalmente. Então eu vou ter o quanto que eu ganhei mensalmente, menos o quanto eu perdi em claims, que eu vou colocar aqui como C, por mês, por exemplo. Por ano, não importa. Por períodos, né? Enquanto isso, esse portfólio de seguros, esse dinheiro, né? Float, como é chamado, é usado para realizar investimentos. Você vai investir em vários tipos eh, de ativos, né? Por exemplo, você pode investir no mercado, fundo é chamado de fundo de seguros. Então pode ser investir em equity, que é ações de empresas, pode ser em títulos, que é um pouco mais seguro, né? Que é em dívida para o governo. O governo te paga por investir nele. Então, obviamente o valor é menor do que equity. Você pode ter investimento em real estate, que não é o caso deles tanto, né? É o mercado imobiliário. Pode ter investimento em coisas do tipo. Normalmente fundos de seguros, eles são mais conservadores, né? Não é que nem o hedge fund que vai ter
grande parte do portfólio é alavancagem de opções. Algo muito mais arriscado, né? Então, no geral, é assim que a empresa deles, a parte de seguros, funciona. Só que eles, além disso, têm mais de 30 subsidiárias. Porque vamos supor que só fosse assim a empresa. Então, tudo dependeria dos seguros, né? Mas eles têm 30 subsidiárias que elas estão no setor de energia, no varejo, como a Costco da vida, no setor de hidrocarbonetos, que é petróleo, vou colocar aqui só hidrocarbonetos, e etc. Então, todos esses setores que eles estão envolvidos, também seguros em outras empresas, outro tipo de modelo de negócio, eles aumentam o que é chamado de net worth, o valor líquido da empresa, porque são ativos da empresa, elas são subsidiárias, né? Então, por exemplo, a Kadokawa Group tem como subsidiária a From Software. Então, a From Software foi bem sucedida, é bom para a Kadokawa Group, que é um ativo dela. Ela aporta dinheiro ali quando necessário, né? No geral, eles querem empresas que você não precisa de um aporte tão grande, capital ao longo do tempo, né? E na palestra de 2022, eles vão falar várias coisas que a gente já viu anteriormente, né? Por exemplo, que vou deixar assim, quando eu for escrever, eu volto. Então, o primeiro ponto, né? Nós sempre temos uma grande quantidade de dinheiro, né? É, equivalentes de dinheiro. Tem foco em commercial paper, que é uma forma de empréstimo de curto prazo. Mas na verdade é dinheiro de verdade, né? Nenhum é, real market fund, mas apenas o que é chamado de treasury bills, né? Treasury bills. São tesouro, né? Isso aqui é muito bom para qualquer empresa, né? Quando você tem muita grana e você não tem o que gastar, não necessariamente você tem que pagar dividendos, porque normalmente uma empresa que tenha, sei lá, tem uma safra boa no tal ano, né? Ela paga dividendos, né? O que é dividendo? Tu pega o capital distribuível, né? Tá sobrando da empresa e paga os seus acionistas. É um bônus, né, para os seus acionistas. Ou você pode. Essa política de dividendo pode mudar, tá? Conforme o faturamento da empresa, etc., dinheiro disponível, eles podem deixar de pagar ou não pagar. Ou pagar, né? Isso é normal. Não é porque uma empresa paga dividendos que isso é bom. Outra coisa que ela pode fazer é comprar ações, que eu vou falar posteriormente. Mas basicamente, o foco deles é não tem dinheiro pra gastar, você põe no tesouro. E você não vai. E normalmente isso daqui é bom, porque tem dinheiro no banco, é muito arriscado também, né? Principalmente em grandes somas. É melhor você deixar no tesouro, porque mesmo se der merda no sistema bancário, você ainda tem uma coisa que é um fundo soberano, de certa forma, né? Com todos os seus problemas, é melhor do que colocar tudo apenas num banco. Sei lá, se o banco falir, você vai a merda, né? Bom, outro ponto que ele diz é que a Wall Street, né, ganha mais dinheiro com apostadores do que investidores, né? Isso daqui é uma coisa que eu falei no blog Games e Negócios ontem, né? Da Data Science. Como muitos. Hoje, se você pesquisar aí, né? Day trade ao vivo. Você vê um monte de traders, né? É, entre aspas, investidores, que na verdade são apostadores. Entre aspas, investindo, né? Então você tem ali a análise do gráficozinho, resistência, RSI, é, moving average, MACD, um monte de técnicas de análise de gráfico, de ações, opções, commodities, etc. Eu te garanto que são inúteis. Benjamin Graham já falava isso. Buffett, Munger. Technical análise, análise de gráficozinho para investir é inútil. Completamente inútil. Obviamente você tem que ver o gráfico então, eventualmente, mas essa é a última coisa que você faz. Primeiro você entende o ativo que você está investindo, né? E não exatamente focar apenas no gráfico, pelo contrário. É, mais sobre isso posteriormente, né? Ele vai falar também sobre o problema de timing, né? O que é timing em investimento? Timing é o momento certo de investir. Por exemplo, na parte de games, né? Tem uma empresa como a SEGA, ela perdeu o timing de investimento em relação
a Dreamcast, né? Ela investiu, até o X32 também, né? Ela investiu em dois consoles, principalmente o X32 e o. Eu vou colocar aqui, X32 e o Dreamcast, que foram um fracasso em relação à concorrência. Por quê? Porque o Dream Crash foi em parte time, né? Eles não pensaram que a competidores, né, deles seriam bons o suficiente. Cara, eu vejo isso com frequência em revistas de games, né? Tava vendo o exemplo do PSP Nintendo DS, foram tipo um dos maiores sucessos aí da Sony e Nintendo. E pô, o Nintendo DS tem muito jogo bom, cara. Tipo, realmente até hoje é uma máquina, né? Agora, tinha, por exemplo, o produto da Nokia, tinha um negócio chamado Gizmodo, e outro também. Eles tentavam competir antes de lançar o PSP e Nintendo DS. Obviamente eles não sabiam detalhes do Nintendo DS e PSP. Mas eles erraram o timing de mercado e também erraram em relação a entender os concorrentes, né? Porque, cara, quem competisse contra o PSP e Nintendo DS ia ser esmagado. E não é por questão de falta de capital. Tem empresas que tinham tanto capital quanto a Sony, quanto a Nintendo na época. As pessoas acham que você fazer um produto ou um serviço é só questão de você ter capital disponível, ter alavancagem de crédito disponível. Cara, é tudo design, conhecimento do tema, investimento em pesquisa e desenvolvimento. É isso, cara. O PS1, por exemplo, o sucesso dele veio de um sucesso em design, de hardware, do equipamento, no uso de C++ e C como base, em coisas específicas ali no hardware, para melhorar a qualidade gráfica, com menos capacidade computacional. Buscar desenvolvedores até mais jovens, né? Investir neles para ter um número de repertório maior. Por isso que o Nintendo 64 tem uns 300 e poucos jogos e o PS1, se não me engano, milhares de jogos. Que era mais barato de desenvolver, dava mais lucro. Então, o Nintendo 64 foi muito fechado o desenvolvimento. Tem jogos bons, né? Mas ele foi inferior em lucro, né? Faturamento em relação ao Nintendo 64. O Nintendo 64, em certos aspectos, foi um fracasso. É estranho, porque quando você vê as revistas, você vê as pessoas falando, não, tava melhor por causa disso, disso, e disso, hardware e tal. Mas no fim, tu vê hoje em dia, no longo prazo, você vê que é óbvio que não era melhor. As pessoas erram time de investimento, né? Porque as pessoas, elas valorizam algo, um produto, e se você pensar, por exemplo, 3DO, que é um videogame também que foi um fracasso. As pessoas falam, não foi. Ele era um bom videogame, não foi um fracasso porque marketing, coisas tipo. Não, ele foi um fracasso, cara, porque o hardware era muito bom, mas a parte de software era muito ruim. A parte de criação de jogos, né? Ainda focava muito em assembly, etc. E você vê que a capacidade gráfica era ruim, os jogos eram ruins, mas não é uma questão só de culpa dos desenvolvedores, é culpa do sistema que foi oferecido. Não é que o PlayStation 1 era a melhor opção possível, né? Obviamente você poderia criar na época um videogame melhor. A questão é o melhor que tinha na época comparado à concorrência. Então, a questão do timing é que, por exemplo, o Dreamcast investiu muito na parte de rede, mas é, não era o timing certo, não era a hora pra você investir em rede de consoles, né? Só deu certo no PlayStation 3 e Xbox 360 lá em 2008. E eles quase faliram a SEGA, cara, uma empresa multimilionária. Que, que ainda está na Bolsa de Valores. Ela já estava na época. Você pensa, tem uma empresa pública que tem investidores do mundo todo investindo nela. E ela comete um erro de timing. Ela está investindo em muita parte de rede, várias parcerias com empresas de rede. E ela não entende que o produto dela tem vários problemas. É, acho que o principal problema do Dreamcast é ter muitos acessórios. Pô, eu lembro que o PlayStation 2 não tinha quase nenhum acessório. Tinha, tipo, as pessoas compravam mesmo, pelo menos no Brasil. Quase nenhum, cara. As pessoas não compram, as pessoas não querem coisas à parte.
caras ainda. Eu tinha lá a pistola, tinha lá um negócio que era tipo um tambor horrível, né? Deve ser divertido o jogo lá, que tem o tambor lá, né? Mas tinha muitas coisas inúteis, né? Então a questão é. Eu tô citando empresas do mercado de games, que eu conheço mais, né? Mas a questão é, você perder o timing é você não saber a hora certa de alocar capital. Por exemplo, eu tô pra escrever alguns artigos no meu blog, né? Sobre empresas de computação quântica, né? E esse ramo começou mais ou menos nos anos 2000. A pesquisa começou desde 1980, até antes com o Steven Wisner, né? Nos anos 70. Porém, o time de investimentos de computação quântica, cara, eu creio que nem chegou ainda, cara. Não é um mercado que ele vai dar resultados no curto prazo, curto e médio prazo. Eu não sei o futuro, mas nos próximos 5 anos não vai te dar retorno. Nos próximos 10 anos, talvez, 20. A gente não sabe o avanço da ciência, né? Como Deus permitiu o avanço da ciência ao longo do tempo, mas enfim. O timing é muito importante. Porque às vezes, tu erra no timing e tu não vai ter. E vai ter, gerar um prejuízo por mais tempo, né? Enfim. Então, no momento, por exemplo, computação quântica não tá no timing certo, né? Na minha opinião. Então, ele vai falar sobre ações que não conseguem lidar com a inflação, né? Porque empresas não aumentam seu retorno de equity, né? Então, tem empresas que elas. Retorno de equity é uma questão muito importante em relação à empresa, né? A questão é o quanto de valor essa empresa está gerando ao longo do tempo para seus acionistas, né? E para ela como mercado no geral, né? Então, o ponto é que como que uma empresa pode lidar com a inflação, né? É ela produzir com custo de oportunidade de investimento, né? Com maior eficiência possível no, no médio e longo prazo. É, basicamente é isso. Vai aumentar o retorno na equity dessa forma, né? As outras questões que eles falam, como por exemplo, políticas de compensação, né? Que muitas têm muita mentira envolvida. Essa é uma parte muito importante de relatórios financeiros, né? Todo relatório financeiro que você vai ver, compensação. Você vai ver uma parte sobre compensação. Algumas são mais detalhadas, outras não. Mas o que é muito importante, porque às vezes o CEO e os board directors, eles ganham pra caramba. E não é dito por quê, né? Tipo, assim, bem, os caras têm que ganhar bem e tal, mas a questão é, se o CEO tá ganhando, sei lá, aumenta o salário dele 10 vezes no ano. Por quê? Qual foi a razão, né? Os acionistas têm que saber, porque a empresa privada faz o que você quiser. Agora, a empresa é pública, os acionistas podem pensar, pô, tô colocando aqui bastante capital, vários fundos estão colocando capital. Esse cara aí, em vez de investir na empresa, tá ganhando um salário gigantescástico, né? Enfim. A parte de compensação é muito importante. Tem que ter extrema transparência, senão dá merda, né? Uma coisa que ele falou nessas últimas palestras, né? O Buffett, né? Que o melhor investimento é investir em você mesmo, né? Uma dica interessante que a gente pode ver posteriormente. O Munger, ainda vivo, né? Vai dizer que a China muitas vezes tem melhores empresas com menores preços em alguns casos. Apesar de todos os problemas legais no país, né? É, ele também vai citar o Buffett em relação ao Munger, né? Dois casos em que Berkshire Hathaway precisou de uma aquisição, em relação a preço de aquisição de empresas, de um terceiro, falando uma coisa que eu não conhecia, que é Fairness Option. Não, acho que não é Option, é Fairness Advice, seria o termo. É Fairness Option também. Então, é muito simples. A Berkshire Hathaway, ela sempre vê com maus olhos aquisições, vou colocar aqui, mergers da difusão, e acquisitions é de aquisições de empresas. Fusão é quando você une as outras empresas, a aquisição é mais você adquire, né? Então, o que ele quer falar aqui, né? Basicamente, teve dois casos, né? Em um dos casos, a empresa eles estavam decidindo o valor, né, para comprar a empresa. E eles queriam que os board directors votassem se eles aceitavam a compra ou não. Isso é muito interessante, porque uma aquisição mais
atacante, né? Você não pede opinião de ninguém na empresa, se você vai comprar ou não, do que vai ser feito e tal. E você tem que estar de forma agressiva, comprar à força a empresa. É possível fazer isso. Depende da forma, vários graus disso, é subjetivo, daí de certa forma. Só que uma mais leve, como nesse caso, é de pedir a opinião de um terceiro em relação ao preço que poderia ser melhor. Essa aquisição, alguém especialista nesse termo, nesse tema também. Merger and Acquisition, você tem que ter muita parte legal, né? Você tem que ter um advogado focado nisso e tal. Tem empresa que tem um advogado só focado nisso mesmo. Basicamente é isso, né? E, então o seu objetivo é entender a opinião de terceiro em relação se o preço é justo ou não. Muitas vezes essa evaluação tá errada, né? Eles mesmos dizem que eles erraram em avaliar o preço da Precision Car Parts. Então, uma empresa de distribuição e venda de peças, né? E eles erraram nessa. Eles compraram mais caro do que deveriam, né? Em relação ao faturamento dela futura. Então, essa noção de preço de empresas, evaluation e tal, é uma coisa muito, às vezes, subjetiva. É subjetiva porque o valor das coisas é subjetivo. É de produtos, serviços. Preço de empresa é difícil, porque você tá falando de milhões de dólares, né? Às vezes até bilhões, né? Então você dá um valor, você tem que primeiro colocar qual que é o faturamento dela anual nos últimos 4 anos. Você tem que. Qual que é a quantidade de vendas, taxa de crescimento. Tem que ver todas essas coisas, mas nunca colocar, sei lá, 5 vezes mais o faturamento nos últimos 2 anos. Não é assim que você entende se aquela empresa vale aquilo ou não. Muitas vezes o valor pode ser inflado, né? E isso é um problema, né? E obviamente uma empresa vai fazer uma aquisição não quer comprar com valor inflado. O setor de private equity, por exemplo, compra empresas com uma coisa chamada LBO, né? Que é uma forma de alavancagem, né? Você pega empréstimo do banco, então você tem uma alavancagem, um leverage, né? E você compra essa empresa. Normalmente eles compram e não tá nem aí depois, né? Depende aí do fundo, né? Alguns vão, no fim, revender a empresa depois e que se lasca a empresa, né? É uma questão. Outra coisa que ele fala é sobre Bitcoin, né? O Buffett, né? Que ele não tem valor intrínseco. Ele também fala sobre a noção de comportamentos tribais, né? Seria o termo para comportamento sem sentido é, das pessoas em relação a suas ações, não só investimentos, em todo sentido econômico, né? Vem muito pra Mises também, né? A noção de comportamento tribal é no sentido de panelinha em relação a comportamentos ideológicos, talvez. A pessoa ela acredita em alguma coisa, só que não tem sentido, né? Como o keynesianismo, né? É um comportamento tribal, né? De certa forma. Tem várias razões para crer que o keynesianismo e o monetarismo têm vários problemas e causou vários problemas em vários países ao longo da história. E as pessoas continuam acreditando. E preferência por liquidez está certo e coisa do tipo. E quando você critica de forma correta o keynesianismo, as pessoas vão entrar num modo alerta de tipo, eu aprendi assim do meu professor na faculdade e por isso o keynesianismo tá certo. Aí você fala, as pessoas vão citar as razões do porquê tá certo. E aí eles vão falar, não, estatística, matemática e coisa do tipo. Mas você vê a parte matemática, além de simplória, ela não tem racionalidade em relação a provar que de fato coisas como preferência por liquidez funcionam e estão corretas, né? Então eles se imergem numa falsa ideia de que a linguagem matemática, a forma que eles usam está correta, quando não está. Por sinal, eu sou neo-austríaco, né? Eu acredito no uso da matemática mais algorítmica na economia, que é uma visão do Brian Arthur, uma coisa chamada Complexity Economics. Eu posso colocar aqui. Complexity é um tema específico, tá? Não confunda com o teoria do caos. É outra coisa. Alguns usam também esse termo para teoria do caos na economia, né? Mas enfim. Basicamente é isso, né? O Buffett vai dizer, né, que trabalhar para si mesmo é a melhor forma de empreender, né? Basicamente você achar que seria melhor você tomar as decisões, né? E aí
essa ideia de empreendedor, né? O Munger vai dizer, que é uma opinião bem controversa que ele cita, né? Que é melhor que os Estados Unidos conservasse seu próprio petróleo e pagasse pelo dos árabes. Uma decisão mais. Normalmente, os Estados Unidos ele tenta uma visão de querer exportar ao máximo seu petróleo para o redor do mundo e ganhar grana com isso. É, mas o Banger sempre falou sobre como as reservas podem ser limitadas temporalmente em relação à nossa capacidade de achar novas reservas. Eu creio, aqui é a minha opinião, tá? Aqui eu posso estar totalmente errado, eu tenho que pedir mais de geologia também. Mas é estranho alguém pensar que os recursos da Terra são escassos num nível que eu posso de forma absoluta dizer que vai acabar tal data. Esse negócio de falar, não, tal data vai acabar o petróleo. Pô, mas tu realmente tem todo o conhecimento de todas as reservas de petróleo que existem? E se tem uma parte de renovação de quantidade de petróleo, que obviamente é finita, e você não conhece? Tem várias coisas que podem nos acreditar que mesmo que, obviamente é finito, né? Quantidade de petróleo no mundo. E de hidrocarbonetos. Mas a questão é. Tem uma diferença das reservas que nós sabemos que existem das reservas que de fato existem. De barris de petróleo em quantidade. Podem ser minerados e tal, com certa dificuldade ou não. E custo. Então não são. Ok, tem tantas reservas que a gente sabe que existem. Mas realmente existe isso. Que formas alternativas de energia surgirão quando as reservas começarem a depletar? Podem ter muitas, né? Podem ter. Você tem energia com base hoje em dia no hidrogênio para carro, você tem usando gás natural, usando outras formas de parte elétrica, né? Então a questão é, você precisa ficar preocupado com, por exemplo, o carvão, uma hora ele deixou de ser a principal fonte de energia. E não foi o fim do mundo, pelo contrário. Então eu creio que conforme o conhecimento da sociedade aumenta, das formas de medir a capacidade tecnológica de uma sociedade é a produção de energia, em quilowatts que eles fazem mês ano. Então você pode ver que ao longo da história, a quantidade que era produzível, né, de energia ao longo do tempo, em combustível fóssil, em combustível na forma elétrica, na forma nuclear. Todas as formas de energia principais, elas foram produzidas recentemente, né? Então, é, essa noção de função energética de consumo também do ser humano aumentou ao longo dos anos. Com o aumento do conhecimento e tal, mas o ponto é que não é um problema, na minha opinião, né? A parte do petróleo, mas enfim. Vai falar sobre o Greg Abel, né? Que vai ser o. Já é, na verdade, o CEO da Berkshire Hathaway atualmente. Depois eu vou falar sobre isso em outra aula. Uma coisa interessante que o Buffett fala, né? Sobre Independent Directors. Né? Vou colocar aqui. O que são diretores independentes numa empresa pública, né? É alguém que quer dar uma opinião. Os board directors, eles tentam fazer com a empresa. Tem o CFO, tem o CPO, que é a parte de produto, o CFO na parte financeira. Cada um tem sua expertise para ajudar a empresa a crescer. O CEO que toma as principais decisões, etc. Mas o diretor independente, ele basicamente quer, sem bias, ao máximo possível, embora ele é pago pela empresa, né? Dar opiniões críticas em relação ao comportamento da empresa. E ele vai dizer, né? O diretor independente deveria ser capaz de dizer algo contra a companhia, às vezes, e também não ser colocado de escanteio pelos diretores, pelos outros diretores. Outra coisa é que os diretores deveriam ser capazes de comprar as suas próprias ações na empresa, ao invés de, como parte do serviço, né, como forma de compensação, ganhar parte das ações. Sei lá, se é contratado como diretor independente, obviamente você tem que ter experiência. Muitos diretores nas empresas de games, por exemplo, que eu vejo o relatório anual de entretenimento, eles têm experiência como CEO, ou são CEO de outra empresa. Eles têm experiência como chairman. Então, normalmente eles já têm um histórico aí de participar de board de empresas.
pode tomar as principais decisões. Obviamente os acionistas que mandam, de certa forma, né. Mas eles também são acionistas. Eles podem vender quando eles quiserem. Recentemente, o CEO da Sony vendeu parte das suas ações. Nenhum problema. A questão é, esses diretores, quando eles não investem no próprio dinheiro da empresa, eles têm incentivo para fazer ela ser bem-sucedida? Eles entendem daquela empresa? Porque, por exemplo, muitas empresas como a Ubisoft e outras, eu vejo diretores, independentes ou não parecem ter nenhum conhecimento, experiência em empresas de games ou de entretenimento. Aí você fica pensando, tudo bem, o CFO, a parte da parte financeira, né? Mas tem pessoas que você precisa ter uma expertise, né? Às vezes o CEO não conhece, não parece ter muito sobre jogos. Então, entendi e não joga mais. Então, falando que o senhor tem que ser especialista, tem que zerar Resident Evil de ponta cabeça com os olhos vendados, né? Não, mas ele precisa entender, cara. Precisa entender o que tá acontecendo. Quando, por exemplo, o CEO do McDonald's tem medinho de comer o hambúrguer, né? Pô, mas o cara não conhece, não gosta do próprio produto, né? É normal, né? É esquisito, na minha opinião, né? Outro ponto que ele cita que é ainda mais controverso, o Buffett, é o que é chamado de gap, né? O gap é uma coisa que você vai ver em muitos relatórios financeiros, né? Eu vejo, em todos os relatórios financeiros que eu vejo, praticamente, você tem isso daqui. O gap é basicamente uma forma de você ter que falar no relatório financeiro de ganhos que normalmente não são mostrados em relação a equity, normalmente. Ganhos não realizados, né? Então, basicamente, esse que é o gap. Então, você vai no relatório financeiro, o cara vai falar, meu gap é tantos milhões, por exemplo. Porém, isso daqui é um problema, o Munger e o Buffett vão dizer do ponto de vista contábil. Eles vão dizer que eles, quando foi lançada essa merda, vão usar como base realmente, eles vão reportar o gap, né, mas o que a gente deveria ver é o que é chamado de operating earnings, né, ou ganhos de operação. Que o gap, às vezes, pode falar, eles dão exemplos, né, que você ganha mais do que você realmente ganha, né. Então, eles ilustraram um argumento, por exemplo, 2018 foi um ano baixo para o mercado de ações e os ganhos líquidos, né, não realizados pelo gap, né, decresceram 20 bilhões. E aí, no caso, foi 4 bilhões de ganhos pelo gap, que eles falam desse ano, 2018, Berkshire Hathaway. Em 2019, os preços das ações de empresas subiram. E o ganho não realizado líquido por eles foi de 53,7 bilhões. Ou seja, usando o gap como base, né, eles tiveram 1.900% de crescimento, usando somente o gap como base, né. Então você fala, nossa, a Berkshire Hathaway teve 1.900% de crescimento, porque é uma empresa também que investe muito nessa parte de equity, etc. Então, flutuações no mercado de equity vão fazer os ganhos serem até ilógicos, né? Como assim? Então, esse negócio de gap, ele confunde as coisas, ele confunde os ganhos reais. Então, o gap é um problema, né? Você pode ir lá, você vai ver, né? Você vai ler o relatório financeiro, vai estar lá o gap. Você ignora. É que nem EBITDA, né? Você simplesmente ignora. Você ainda se liga pra EBITDA, EPS, né? Earnings per share, esquece isso aí, né? Em 2023, se eu não me engano, eu não lembro se o. Eu acho que no vídeo de 2023 o Munger ainda está, né? Eu só não tenho algumas poucas coisas, né? Eles vão falar, por exemplo, sobre decisões emotivas, né? Investimentos, como você não deve deixar as emoções aflorarem a sua pele, né? Somente quando as ações caem, né? Cara, se você tá buscando visão de longo prazo, cara. Por exemplo, recentemente as ações da Meta caíram. E daí, cara? Você acha que a Meta vai falir? Ou que ela vai só decair? Assim, quando cai, você compra, né? Essa é a noção. Você sabe que a empresa eu tenho. Assim, eu não leio relatórios financeiros da Meta. Mas, assim, no geral, eu conheço principalmente a parte de pesquisa dela, que eu já li bastante. Mais no passado, né? Lia bastante a parte de pesquisa e desenvolvimento dela. A Meta é uma das empresas mais bem-sucedidas na pesquisa em inteligência artificial.
Coisas como BERT, Roberta e outros modelos de linguagem famosos foram desenvolvidos pela parte de pesquisa da Meta. A Meta é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. As pessoas ficam enchendo o saco da OpenAI, etc. Mas a Meta, ela fez tanto quanto a OpenAI ou a mais ao longo dos anos de pesquisa acadêmica. Então a Meta, ela é uma empresa, ela tá na front. Ah, mas o Google, a Microsoft, etc. Não, vocês vão de longo prazo, né? Longo prazo. A Google também tem muito forte pesquisa também. A Amazon não vejo muita coisa dela focada nessa parte, né? A Amazon é mais outras coisas, mas dizer que a Meta ela vai só cair, eu acho que você não entende a Meta, cara. Você não entende a empresa. Desculpa. Então é meio esquisito, né? Enfim. É questões emotivas, né? Fica vendo um monte de meme no Instagram, né? Tem um monte de coisa que eu não vou, nem vou falar, né? Eu vi no Wall Street Bets os caras zoando o Mark Zuckerberg quando disse, mas enfim. Outra coisa que ele diz, o Greg Abel agora, né? Que como a demanda por energia é diferente de estado para estado, né? Isso é óbvio. Mas como se resolve esse problema? Você tem uma empresa de energia, né? É óbvio que tem demandas diferentes para produtos diferentes em cada estado, né? Com populações diferentes, necessidades energéticas diferentes. Mas como você distribui a demanda de energia, a sua oferta de energia, porque você não pode de repente fornecer energia para todo o país. Você pode escolher quais estados você vai agir. Quais têm legislações melhores, etc. Principalmente nos Estados Unidos, coisa do tipo. Então é muito importante entender que a demanda por coisas em cada estado do país é diferente. E que você distribuir, falando muito sobre energia renovável nessa questão também. Por exemplo, em relação à energia eólica, em Omaha é uma coisa, enquanto venta em outros estados é outra coisa. Então você, por exemplo, energia eólica em alguns estados pode fazer sentido, em algumas comunidades específicas, locais, que você pode ter até um lucro, né? Normalmente energia eólica você tem bastante subsídio, né? Também, pelo menos é o que eu via antes do Buffett falando sobre essa questão. Então, energia renovável, às vezes, você tem que ter subsídio, porque não vale a pena. Principalmente na eólica, né? Porque às vezes para de ventar e aí? Como que você vai ter energia? Na hidrelétrica lá, a água vai passando sem parar, mas o vento não passa sem parar, né? Você não pode criar um evento artificial sem energia. Se você for produzir vento do nada, você vai ter que gerar trabalho em joules e no fim você vai gastar energia. E aí no fim você não vai conseguir fazer o que você quer, né? Você precisa produzir energia de forma renovável, né? De forma não forças naturais, né? Mas não é tão simples, né? Energia solar, por exemplo, também uma comunidade local pode sobreviver só de energia solar. Agora todas podem? Todos os estados do país? Não. Energia elétrica, né? Só que, por exemplo, se todos os carros fossem elétricos do país, teria uma crise de preço de eletricidade, talvez. Isso de estado para estado. Então, de repente, carros elétricos num estado pode ser bom e outro não. Enfim, tem várias questões que afetam a oferta de energia em diferentes estados e isso uma empresa tem que tomar uma decisão em relação a isso, né? O Buffett vai falar sobre política, né? Que é chamado de partisanship e tribalismo, né? Nessa questão de leis ineficientes criadas por questões ideológicas, né? E como isso afeta empresas, eu já vou falar disso posteriormente em outro ponto. Ele vai falar, por exemplo, do exposure maior, o... Não sei se é Hadid, um cara lá que é da parte de seguros da Berkshire Hathaway, ele vai falar que na Flórida eles têm mais exposição a risco, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A Berkshire Hathaway tem mais exposição a risco que em outros estados. Por quê? Porque eles têm mais clientes ali. Então, se der merda na Flórida, não, furacão, sei lá, a Berkshire Hathaway vai ter problema. Ela fornece muitos produtos de seguros, casa, carro, todo tipo de coisa, para esse estado. Então, esse estado, quando acontece merda nesse estado, vai dar merda na Berkshire Hathaway. Você tem que, normalmente, na parte de seguros, você tem que usar muita estatística, né? Qual a probabilidade de ter terremoto, furacão,
Desastres naturais na Flórida versus Atlanta, ou Chicago, ou Detroit. E é assim que você distribui sua oferta de seguro, né? O seguro não é exatamente uma forma matemática, eles vão dizer, né? Você usa estatística, você usa os dados que você tem, mas você tem que usar também bom senso, né? Lógica. É mais lógica do que matemática pura, né? Que é mais usada para seguro de vida, etc. É chamada matemática actuária, né? O actuário é matemática, que é matemática aplicada para seguros. O próprio Buffett Munger vai dizer em outras palestras, né? Não nessa, né? Que matemática actuária no geral é inútil. Pelo menos na Berkshire Hathaway, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Eles usam bastante estatística, mas puramente é lógica, né? Você tem que entender que tipo de produto você pode oferecer e qual riscos eles oferecem para sua empresa, mais ou menos isso. Porque assumir risco futuro é assumir que você pode prever o futuro. E matemática atuária não pode prever o futuro. Ela pode estimar coisas, mas nem todas as coisas são estimáveis. Tem lá a probabilidade de ter um terremoto num certo país que nunca teve, sei lá, é, com frequência. Você não sabe, cara, o entendimento sobre geologia e meteorologia em previsões, uma coisa é você estimar, por exemplo, tá acontecendo um terremoto agora. Ou vai acontecer com certa probabilidade um terremoto, talvez, em tal lugar. Porque você estimar com acuracidade isso é impossível. Porque uma empresa ela faz o seguro, ela fica anos sem pagar o seguro. Quando acontece a merda que ela paga, como que ela vai calcular quando essa merda vai acontecer? Como você pode prejudicar a empresa? Dá, se diga de passagem que uma das primeiras empresas de seguros na Inglaterra, em Londres, faliu porque ela oferecia o seguro para incêndio. Teve um incêndio gigante em Londres e a empresa faliu. É culpa da empresa? Ela calculou mal o seu risco, mas ela não conseguiria prever que ia ter um incêndio daqui a tantos anos em Londres, especificamente. Talvez se ela tivesse oferecido seguros apenas para regiões que não foram afetadas por esse incêndio, ela não, ela estaria tá viva até hoje, talvez, enfim. Como você consegue prever o futuro? Você não tem como prever. Eles vão falar, por exemplo, agora de adquirir bancos, né? Porque eles não adquirem tantos bancos assim na Berkshire Hathaway. O Buffett vai dizer de uma coisa chamada Bank Holding Company Act, que foi uma lei, teve uma mudança em 1970. Essa mudança, ela basicamente visava regular um pouco a questão de aquisições de empresas. Sei lá, eu quero um banco, eu quero um banco só, você vai ter problemas em relação a você ter apenas um banco. A original de 1956, ela só ia para empresas que tinham dois ou mais bancos, né? Então, por exemplo, vamos supor que a Berkshire Hathaway quisesse um banco só, ela agora teria essa restrição aí. E antes era só para quem tinha dois ou mais bancos. Então tem uma holding, a holding pode adquirir diversas empresas, no setor de energia, no setor de agropecuária, etc. Ela pode também adquirir uma banco, se ela tem dinheiro, qualquer um pode comprar um banco. Uma holding, né? Só que essa lei dos Estados Unidos, ela que ainda está em vigor, ela basicamente, para quem queria ter apenas um banco, ela criava uma restrição que existia para quem tinha dois ou mais. O que fez basicamente a Berkshire Hathaway não querer adquirir bancos, né? Eles já tiveram um banco no passado. Não, pelo que eu lembro do Munger e do Buffett falando, não foi uma boa experiência, assim, mas no geral basicamente é isso, né? Então, a legislação às vezes pode fazer um tipo de negócio ser impossível. É uma legislação boa? Não, não. Basicamente está impedindo investimentos que não alteram em nada do ponto de vista ético. De forma ética, o que você ter simplesmente um. Mesmo se fosse mais bancos numa holding, por que você tem que restringir isso? Tem que restringir monopólio e tal. Eu acho que não, de lei é inútil, né? Tem que ver os detalhes da lei, né? Eu não vi os detalhes. Não sei com detalhes como ela funciona, mas no geral ela é inútil, né?
Eles vão dizer que eles não são uma empresa de dar. Como fala? Advice, né? Como é advice em português? Advice. Porque eu faço anotação em inglês às vezes. Na verdade, dessa daqui eu só fiz em inglês. E pra mim. Acho que pra mim, inglês virou tipo. Escrever mais irrelevante do que português, né? Enfim. Mas basicamente é. Advice é quando você dá um conselho, é conselho. Porque do ponto de vista de investimentos, é um conselho no ponto de vista de um assessor, né? De investimento. Você pode falar, mas como que uma das maiores empresas de Vale Invest não dá conselhos de investimento? Porque isso foi a lógica do Benjamin Graham no livro dele, que se chama Intelligent Investor e Security Analysis, né? E se você manja de investimentos, você não precisa de ajuda de outro trainer. Esse negócio de pessoas que vão, "Ah, não, você vai copiar minha carteira. Ah, não, vem aqui que eu vou te ensinar." Cara, é totalmente furada, né? Você vai ali na live, tá lá o day trader, o swing trader. Não, a gente vai fazer aqui umas transações em commodities, em futures, em Bitcoin, em Ethereum. Só vim aqui, você vai entrar num grupo do WhatsApp e fazer um curso. Cara, isso é tudo inútil. Se uma pessoa já começa dando dicas desse tipo, a pessoa. Às vezes você até entende de investimento, mas essa pessoa. Ela quer vender um sonho que não existe para as pessoas, né? Uma coisa que eu não sabia, né? 2023 ainda, hein? A Berkshire Hathaway fez uma movimentação financeira na Activision Blizzard antes dela ser adquirida pela Microsoft. Comprando de 14,7 milhões de ações da Activision Blizzard, que vão ser quase 1 bilhão, né? 975 milhões no Q4 de 2021, né? Que é o quarto trimestre. Só que uma coisa, nem todas as. Nem todos os investimentos de equity, já nessa época, eram feitos pelo Buffett, né? Nesse caso, eram feitos pelos gerentes do portfólio de investimentos da Berkshire Hathaway. Toda empresa grande, ela precisa de investir em títulos, em equity, para fazer seu dinheiro em caixa render. E empresas como a Tencent, Microsoft, todas fazem isso. Roblox, por sinal, também faz isso. O Roblox, pra mim, não é só um jogo, né? É um fundo de investimentos. Porque as pessoas usam capital de bilhões que eles ganham no Roblox. Lá das pessoas jogando joguinho lá. Meu irmão, por sinal, joga. Embora o faturamento deles é maior dos Estados Unidos e Canadá. Pra, pra investir, né? Essa é a verdade. É uma holding de investimentos, pelo que parece, né? Mas eles compraram tudo isso, quase 1 bilhão. Só que era de alguém que provavelmente tinha conhecimento aí na parte de empresas no setor de entretenimento, games. E Activision Blizzard, obviamente, é associada a games. E foi uma questão estratégica, né? Porque posteriormente foi comprada pela Microsoft. Então, é... essa é uma ideia interessante, né? O que acontece quando você compra uma subsidiária? Se torna uma subsidiária de outra empresa, né? Ela não é mais pública, né? Você não pode mais investir na Activision Blizzard. Tem que investir na Microsoft. Em todo o portfólio dela para você querer investir em ter parte do que também é a Activision Blizzard, né? Que ao adquirir a Microsoft, você tá investindo também nessa empresa. Mas não só nela. Então, porque é um movimento que poderia ter saído na hora certa, né? Porque recentemente você vê que a Microsoft, pelo menos na parte de games, ela tem tido problemas, né? Então, na minha opinião, porque a Microsoft ela tem tanta coisa, cara, tanta empresa que é ruim. Eu pessoalmente não entendo a Microsoft no momento, né? Mas na parte de games ela tá bem fraca, né? A Sony também. Então, infelizmente a Steam não tá fazendo nada no mesmo nível deles em console. E lançando um console muito caro e tal, então é. O preço machuca muito internacionalmente as pessoas, né? Então, não tem competidor ainda, né? Mas eu vejo nesse mercado é uma queda, né? Possível dessas empresas. Eventualmente, né? Por várias razões. Enfim, essa é de 2023, né? Ela termina com essa parte, né? Na de 2024,
você vai ter várias questões diferentes. Então, já vou pegar aqui. Pegar aqui 2024. Então, os operating earnings, né? Os ganhos de operação da Berkshire Hathaway foram de 23 bilhões para 37 bilhões líquidos, né? No ano anterior foram 23 bilhões, depois 37 bilhões líquidos. Então, crescimento aí. O equity shareholders e também a Treasury Bills, né? Que é o dinheiro em tesouro da empresa também cresceu pra caramba de 2019 para 2024. E aí uma coisa que o Buffett fala, né? Nós vemos todas as empresas, perdão, todas as ações como um negócio. Então, equity é business e não gráficozinho. Então, você quer entender a Apple, você não vai ver o gráfico. Por exemplo, vamos supor. Então, o cara vai falar, vou te ensinar sobre investimento, sobre economia e finanças. Então, é a parte teórica, obviamente. E aí o cara vai falar, não, vamos ver os gráficos da Apple agora. Então, pode ver que em 2020 o gráfico estava aqui por causa disso, disso e disso. E blá, blá. Aí você vai ver aqui resistência e tal. Esse daqui é o gráfico diário, mensal, anual. Isso é inútil. O que alguém que quer ensinar para, por exemplo, alguém quer falar, você deveria investir na Apple, ter uma visão de longo prazo da Apple, dos próximos 5, 10 anos, para você continuar comprando ações da Apple. Principalmente quando ela baixar mais ainda, quando abaixa as ações, você compra mais, na verdade. Então, vamos olhar o relatório financeiro da Apple. Vamos analisar os novos produtos da Apple. Vamos analisar o histórico dos últimos 5 anos da Apple. Quem é o CEO? Quem são os board directors? Quais são seus competidores? Onde eles fabricam os seus celulares? Seu, qual o diferencial deles, etc. Tudo que você precisa primeiro saber é entender a empresa. Depois, você olha o valor presente líquido dela, calcula o valor presente líquido dela com base em vários parâmetros, né? Você vê por coisas como o cash flow dela, o cash flow, né? Quando o dinheiro está disponível, qual que é a política dela de recompra de ações. A Berkshire Hathaway compra muitas ações da Apple, com o próprio Tim Cook, que é o CEO da empresa, indo para as últimas conferências. Na de 2025 ele estava lá, apareceu lá, tal, na cadeira da frente. Então, é, você tem que entender a empresa, né? Você acha que o Buffett, antes de investir na Apple, ele simplesmente falou: quer saber, eu vou olhar o gráfico da Apple e vou investir? Não. Ele sempre olha relatórios financeiros. Uma coisa que ele fala também é sempre. Ele olha mais para é, balanço financeiro da empresa. Ele olha mais para o balanço financeiro do que para a parte. O financial statement, que é a parte do quanto ela lucrou e tal, coisas do tipo, né? Então ela quer ver. Ele diz, né? É mais difícil você mentir no balanço financeiro do que no reporte ali de faturamento da empresa, coisa do tipo. Então, qual que é a premissa central do Value Investing, né? Balanço financeiro das empresas não é o suficiente, tá? Acabou o banco, se você olhasse para o balanço financeiro dele, estava perfeito, mas era falso. Mas entender também como a empresa funciona, como ela veio nascer, como ela atua nos últimos anos. Você tem que ter informação sobre a empresa. E a pessoa pensa, não, eu fiz um curso de investimento, agora eu vou investir. Eu já pensei assim, né? A primeira coisa que ela vai no aplicativo, ela vai. Ah, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. Parece um Tinder, né? Aí do nada, não, isso aqui tá barato, eu vou comprar. Não sabe nem o que a empresa faz. Ah, não, vou fazer uma pesquisa simples. Ah, essa empresa aqui, ela produz arroz. O arroz, todo mundo precisa de arroz, então eu vou investir nessa empresa. Não é uma imbecilidade, cara. É burrice, né? Não tem lógica, né? Então, o Vale Investing é você, na verdade, entrar no modo hard, né? Que agora você tem que entender. Você não precisa ser economista, não precisa ser especialista em contabilidade. Você precisa entender os princípios básicos. Se possível, ler todo o livro possível de investimentos, sobre Value Investing, pra você poder ler também um pouco de economia e tal. Mas no geral é isso. É, tanto que você não vai em Forex, coisas do tipo.
você não vai ter problema, né? Assim, se você cometer péssimas decisões, você vai ter, mas eu tô falando, você tem que entender como as empresas funcionam. Uma coisa que o Buffett disse, se não tivesse risco, não haveria o mercado de seguros, né? Então, seguros é igual a risco, né? Não literalmente igual a risco, mas ele é equivalente a risco, né? Quando eu falo, eu quero um seguro viagem, né? Você já tem uma noção de, eu talvez tenha, eu tenho risco de ir uma viagem e não ter dinheiro pra, sei lá, eu, quebrei o pé e tal, eu preciso de um médico, né? E é muito caro, né? O seguro cobre. Então, o seguro, ele é pra pagar por um risco. Só que o risco talvez não ocorra, mas a existência do risco permite a existência do seguro. O seguro só existe porque existe um risco. De um carro capotar, ser guinchado, cair numa vala e você precisa de outro. O seguro é para um risco. Tem risco, não tem seguro. Se tem um risco, tem uma possibilidade de perda de dinheiro aqui também, né? O, o, o cara focado na parte de seguros da X-Factor vai falar, por exemplo, uma coisa que eu não conhecia. Cyber Insurance, né? Somente com essa parte de hacking, né, crescendo e de segurança da informação, o canal, por sinal, chamava Hackerman, anteriormente. Eu falava só sobre segurança da informação, eu parei porque é chato falar só de um tema só, mas eu pretendo voltar com esse tema de novo. Mas basicamente é seguro na parte cibernética, na parte, sei lá, minha empresa teve uma brecha e teve uma perda específica de certos ativos e eu quero ter um seguro em relação a isso. Qual é a probabilidade de uma empresa, como sei lá, o Itaú ser hackeado? Ou uma empresa como uma Friboi? Ou uma empresa como Pública, sei lá, Petrobras? A probabilidade é. Depende, né? Porque tem grupos que eles agem, né, é uma forma organizada, com grupos APT, né? Chamados de Advanced Persistent Threat. Que são grupos, às vezes financiados, ou eu nem sei, tá? Mas às vezes financiados por estados, como a Lazarus, por exemplo. Tem Seven. Tem Seven não é APT, mas eu só tô dando um exemplo, tá? Então tem grupos que eles podem, basicamente, Poseidon também. O cara do Poseidon comentou uma vez no meu LinkedIn. Um dia eu falo da Poseidon posteriormente. É brasileira, por sinal. Então, esses grupos, eles podem estar associados a uma, um risco, né? E esse risco, o seguro pode cobrir. Faz sentido, na minha opinião? Eu não sei, cara. Porque... Primeiro, que tipo de ataque você tá falando, né? É uma... É um ransomware? É uma... Roubo de informação? No caso do bancário é mais simples, né? Por exemplo, teve um banco em Bangladesh que teve não sei quantos milhões lá hackeados, né? Com engenharia reversa lá. Os caras se passaram para outro banco, teve todo um processo assim. E poderia ter um seguro, que o seguro cobriria milhões de reais de perda de um banco. Então, e se for, por exemplo, só informação, tipo, design de propriedade privada, né? Você não pode fazer um seguro por isso. Então, eu creio que essa parte de seguro na parte cibernético só faz sentido para bancos ou perdas financeiras, né? Então, sei lá, se tem uma exchange e foi hackeado tantos milhares de dólares, então normalmente não é milhares, né? Milhões. E tu quer um seguro que cubra isso. É... Primeiro, nenhuma empresa é não hackeável, tá? E tem sempre mais pessoas hackeando empresas do que defendendo. As pessoas defendendo a parte de segurança de uma empresa, com certeza são piores do que as pessoas atacando ao redor do mundo. Você não tem os melhores do mundo defendendo a sua empresa. Tá, tá, o grupo de defesa cibernética, lá, de segurança de informação, de um hospital como Albert Einstein no Brasil. Eu acho que os caras ali são melhores do que todo mundo no mundo que pode atacar eles. E tem grupos focados em hospitais, por exemplo. Eles fazem ransomware no hospital, eles pedem tantos dinheiro pra isso. Como você faz?
Tem hospital que parou de funcionar, que os caras começaram a usar papel pra fazer as anotações lá, porque aconteceu um ataque de ransomware. Isso é muito comum. O Krebs on Security, né, que é um blog de segurança da informação, ele sempre fala sobre... Nossa, eu perdi a conta de tantos hospitais que foram hackeados ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Europa. Aconteceu isso aí. O cara clicou num PDF que não deveria ali, né? O cara, às vezes, PDF de currículo, coisa do tipo, e tava com malware. E aí, todos os computadores param. E é isso. Pelo movimento lateral, a raiz de um hospital, qualquer empresa tem que ser segmentada, né? E segmentada duramente, né? Você não pode ter acesso a certas partes que são de, sei lá, por exemplo, um hospital tem áreas ali que é máquina que tá na internet. Por exemplo, tem normalmente máquinas, por exemplo, que tem dados de raio-x e coisa do tipo que conecta da rede. Para o médico ter acesso fora do hospital e tal também. Esse tipo de coisa, você não pode ter acesso externo. Tem várias questões de segurança que não são boas em hospitais, mesmo do mais alto nível, e que não são fáceis de defender em longo prazo. Ele vai dizer que o mercado de segurança cibernética é de 10 bilhões de dólares. Eu não conhecia esse mercado, me parece bem interessante, mas eu creio que é difícil ter produtos nesse mercado que valham a pena, porque o risco é muito alto e muito. Não tem estatística pra dizer que a empresa vai ser hackeada. Então é. hum, não é tão. É mais fácil você gastar dinheiro com fazer uma defesa. Por exemplo, se for um aplicativo, você tem escrever naqueles sistemas lá que a pessoa todo mundo pode hackear a sua empresa, até esqueci o nome. Pra você fazer o produto mais seguro, no fim. Um site mais seguro, etc. Mais fácil investir nisso do que seguro. Porque seguro você tá. Nessa parte você tá na merda já, né? Enfim. Mas há um risco, né? Não sei se tem produtos seguros que funcionariam aqui. Eles vão falar sobre energia renovável em Nevada, nos Estados Unidos. O Buffett vai dizer que seguro parece sempre mais fácil do que parece, mas depois você vê que você fez merda. Depois, né? É realmente complexo o seguro. Se você entende uma empresa, você entende ações. Então, não é através de gráficos, né? Mas através de entender como o negócio funciona. Por exemplo, se você entende mais negócios de empresas de café, commodities, é bom investir em empresas desse setor. Se você entende sobre empresas de tecnologia. Você entende empresas sobre moda, sei lá, estética, né? Tem empresas focadas nisso, foca nisso. Então, normalmente, o seu portfólio tem que ter aquilo que você conhece, que você tem conhecimento. Se não tem conhecimento, você não investe. Eu curto mais o mercado de games, nessa parte, né? E tem várias empresas, como Microsoft, Tencent, Sony, que estão nesse mercado. Eu prefiro analisar relatórios dessas empresas porque eu curto, é mais divertido pra mim. Então, é uma escolha, né? Você vê o que você mais gosta de estudar, entender. E há oportunidade em todos esses setores, né? É, aí ele vai falar um pouco sobre investimento na Paramount. Então, basicamente, a Berkshire Hathaway investiu basicamente 90 milhões na Paramount, que é uma empresa como vocês conhecem, né? De entretenimento, filmes, etc. Eu, pessoalmente, nunca veria a Paramount como a melhor opção, né? Cara, tem tantas opções. Você tem a própria Sony, que tem feito filmes. Vai lançar, por exemplo, o Homem-Aranha. O Novo Dia, né? Então, você vê jogos também. A questão na parte de games, que é tipo 30%, 35% do seu faturamento, ela tá com problemas. Na parte de entretenimento, a parte de entretenimento é a principal fonte de faturamento da Sony. As pessoas não entendem isso. A parte de entretenimento, no geral, dá mais dinheiro que games. Muito mais. E a parte mobile de games dá mais dinheiro que a parte de consoles e PC. Pode chorar, pode espernear, pode falar de The Ring, pode falar de todo jogo que você pensar. Eles dão menos dinheiro que o mercado mobile. Ponto. No longo prazo.
E eles dão menos dinheiro nessas grandes empresas do que o mercado de entretenimento. A Sony tem a Crunchyroll, que é basicamente a maior plataforma de animes pra você assistir legalmente. Então, tipo, tem nem o que falar, né? Os caras têm pouca competição e é internacional, né? Então, como você pode traduzir, e as pessoas se contentam mesmo só com a parte de anime, né? Só com legenda. Às vezes você nem tem um custo de dublar e tal, que a Netflix normalmente tem. Porque quem tá acostumado a assistir anime, normalmente vê com legenda, prefere com legenda. Então, às vezes você nem precisa fazer um custo de dublagem e demora de time pra você lançar aquele anime. É só você colocar ali a legenda, tem em site pirata, cara. Os caras faziam legenda em um dia, mano. Episódio. E legenda da música. E legenda das músicas que tem durante o episódio, né? Então, por exemplo, eu tava vendo na Netflix One Piece, né? E uma das canções ali não tava traduzida. Não sei japonês no momento. Fluente. Como que eu vou entender? Agora eu tenho certeza que o site pirata tem. Lá a música é traduzida até nessa parte. E é uma coisa que eu curto também fazer, mas enfim. Essa questão, a qualidade e até tipo, comodidade de você usar o Crunchyroll é maior. E por isso, não só por isso, né? Eles também têm estúdios como a Aniplex. A Sony ela tem um mercado de entretenimento muito alto. E outras empresas, como cada Call Group, como a Square Enix, tem uma boa parte de faturamento, mais entretenimento. E o entretenimento, somente mangá, anime, tá dando um dinheiro absurdo pra empresa no momento, né? Então, por mais que a Sony tenha seus problemas e tal, cara, grande parte do balanço deles tá seguro. Mesmo se a parte de games decair. Eu não sei o que eles vão fazer no futuro, mas é incrível que as pessoas pensam. A Sony é uma empresa de games. Não, a Sony é uma empresa de entretenimento. Depois games. Esse é um ponto que a gente tem que entender. Ela também tem ativos em várias empresas, tem vários investimentos. Não é simplesmente só games, né? É uma visão muito deturpada, assim. O Buffett vai dizer também agora sobre outro tema, né? Qualquer pessoa interessada em financial matters, né? Economia, em finanças, tem que ter interessado em rodovias, né? Você vai falar, rodovias, cara? Trilhos? Trens? Sim, cara. Você acredita que por caminhão nem sempre tem um custo-benefício maior do que você usar trilhos? Trens? Ou, ou uma forma mais tecnológica aí? Não vou dizer metrô, né? Mas formas de você ter em trilhos é, levar matéria-prima, por exemplo, matéria-prima chega no Porto de Santos, quer ir para uma região do Brasil. Não dá pra ir de avião. Vai de trilho ou de caminhão. Porque às vezes o custo-benefício do caminhão não faz sentido. É muito longe. E aí você tem que ter trilhos. Então você vai lá com o caminhãozinho do porto, que não tem trilho lá no porto, né? Você leva do caminhão várias commodities até onde tem os trens, ou coisas do tipo. E eles levam pra... Você tem o mapa de trilhos ao redor do Brasil, né? E você tem o que vai levar commodities de certos tipos, né? Ao redor do país. Toda uma logística por trás disso, um custo também, tem um custo para você levar um produto de A até B, uma matéria-prima, etc. Mas tem empresas que precisam dessa matéria-prima e é, tem empresas privadas que têm posse desses trilhos. E isso é um negócio. Então você pode ter investimentos nisso, pode ter empresas nisso. Empresas que podem faturar, elas têm grande parte dessas rodovias, um bom dinheiro, porque o custo de transporte é uma coisa necessária. Uma matéria-prima inelástica, é, tipo, é obrigatório que eu tenha que ter isso. Comida também, etc. Não sei como é nessa parte. Mas você tem os caminhões, mas você também tem outras formas de transporte. E quem tem posse disso, obviamente, tem uma vantagem aí nesse contexto. Então é interessante que ele falou isso, né? Ele vai dizer também que o custo fixo de capital de rodovias, tempo e questões legislativas afetam esse mercado e são altos, né? Então, obviamente, você tem um custo de manutenção, até de metrô também, por exemplo, mas nessa questão de rodovias para levar commodities como carvão, etc., você tem um custo.
é, de capital fixo, né? Pra você de depreciação e tal. E a margem talvez não seja tão alta. Não é alta, mas é algo necessário para a sociedade. E sempre haverá uma. Se você tem o suficiente, tem uma escala de posse dessas rodovias suficiente, pode ter um retorno que pode ser útil para a empresa. A questão da Berkshire Hathaway não é só comprar empresas com uma grande margem de lucro, mas aumentar o net worth da Berkshire Hathaway, o valor de mercado líquido dela, em ter empresas e vários mercados não sustentáveis, que não precisam de tanto capital. E no geral são boas empresas, bons setores. O de aviação não se mostrou um problema no longo prazo, mas o de rodovias, que eles adquiriram não há muito tempo, se mostrou, no geral, eles ainda estão. Não sei se vão continuar para sempre com isso. Né? 2025 agora para terminar. 2025. A gente termina essa parte. Não tem o Munger, obviamente. Tem o Buffett. E o Greg Abel e o cara de Seguros Hadid, alguma coisa assim o nome dele. É. Ele vai falar sobre várias coisas, né? Então, por exemplo, é, ele vai falar sobre ações, né? Equity versus real estate. Sempre eles falam sobre isso, tanto o Buffett quanto o Munger, né? Mas no geral, o mercado imobiliário é inferior em retornos que o de equity. Então, você tem, não, mas o cara tá vestindo LCA, LCI, etc. Vai lá, cara. Vai investir no fundo imobiliário, fundo de agronegócio. Faz o que você quiser. Eu tô falando, o retorno no mercado de ações, que é mais difícil, obviamente. O mercado de imobiliário, de fundos imobiliários, por exemplo, é mais fácil, né? LCI, LCA, agronegócio. Vai lá. Eu fiz uma aula sobre isso no curso de economia do canal, né? Produção econômica. Mas no geral, nada tem mais retorno que equity no longo prazo. Então, ações, obviamente, tem que ter um conhecimento alto sobre as empresas, tem que você ler relatórios financeiros, saber fazer os aportes na hora certa, sair. Então, né? E não investir só no Brasil, tá? Se você não consegue, se você não tem alavancagem suficiente para investir no exterior, não invista. Se você investir só no Brasil, na minha opinião. Mas o Barsi conseguiu, né? Mas o Barsi faz isso há anos. E eu creio que faz mais sentido ter a maior parte do portfólio nos Estados Unidos, em outros países, que no Brasil. Tem bolsas de valores muito melhores do que a brasileira. Ah, mas é em dólar. O ganho vai ser o mesmo. Você vai investir em reais, você vai ganhar um retorno de. O que importa é o seu yield. O que importa é a porcentagem de ganho que você teve. Se na bolsa brasileira, por exemplo, na Bovespa, eu tive 8% de yield. E na americana, sendo dólares e coisa do tipo. Tendo impostos e coisa do tipo, se tiver. Mas tem que estudar impostos e coisa do tipo. Tem países normalmente que recolhem impostos nesse. Se der 8%, vamos supor que eu tive 10% e menos impostos, ficou 8%. Ok. Menos 2% de impostos, ficou 8% no fim. O meu yield é o mesmo. 8% é igual a 8%, certo? Então, dependendo dos impostos que você tem, depende da legislação do país e tal, se você está investindo, do Brasil também, se for dividendos também, coisas do tipo, a questão é da mesma merda. Então, a noção de tipo, não, no exterior é em dólar. Daí, vai ter o yield, vai ser a mesma merda. Se você ter o yield de 8%, Brasil é fora. A questão é, qual que bolsa de valores que dá o maior yield? Depende, né? Depende das empresas que você escolhe e tal, né? Por exemplo, tu tem portfólio de investimento, você não tem nada Apple, Microsoft, você não tem Amazon, você não tem Tesla, você não tem nada do exterior. Isso é esquisito, cara. Você só tem no Brasil. Tá confiando muito na Bovespa, cara. Não tem lógica. Ah, mas as principais empresas de investimentos do Brasil, eles investem no Brasil. Eles só falam de investimentos do Brasil.
Cara, não tem lógica, cara. Realmente não tem lógica. Eu lembro de um curso da Universidade de Genebra, né? Sobre investimento, em que os caras provaram estatisticamente o óbvio, né? Que investimentos somente nos Estados Unidos dão menos retorno do que investimentos ao redor do mundo se você tem um portfólio decente. Ou seja, a oportunidade de investimento, ela internacional, é muito superior a de só num país só. Então, mesmo um Buffett e Munger da vida que só investiam mais nos Estados Unidos, a verdade é que o portfólio diversificado, obviamente, no sentido de value invest, né? Longo prazo e tal. No redor do mundo, internacional, é muito superior. Tem que ver as leis bonitinho, as leis do Brasil em relação a investimento no exterior de equity, você como investidor de varejo. Então você tem que ver o custo da transação. Então, você tem que ter várias coisas na equação, mas se você fazendo as contas, você tem o mesmo yield, o maior no exterior, no longo prazo, então não faz sentido só investir no Brasil. É lógico. Enfim. A não ser que você ache que o Bovespa é a maior bolsa do mundo, né? Não, não acho nem um pouco. Ah, o Buffett vai dizer, né, que nascer hoje em dia, ele sempre fala isso, né? É melhor do que 100 anos atrás ou qualquer tempo na história. As pessoas às vezes não entendem isso, né? A vida hoje, ela é mais fácil do que qualquer momento na história. A pessoa fala, não, mas é, meus pais há, sei lá, 50 anos conseguiam comprar uma casa com pouco capital e hoje é mal caro. O custo de vida subiu, né? Principalmente numa cidade grande, né? Então é mais fácil você ir para cidades rurais, com uma população baixa, que ali vai ter mais barato. Quando você tem uma região, qualquer país, qualquer lugar, isso aqui é praxeologia. Com maior concentração de capital, o custo de vida aumenta. E o custo imobiliário vai aumentar. Então, você alugar uma casa num bairro nobre ou médio de São Paulo, vai ser mais caro do que você no interior de São Paulo. Ou do interior de Minas. Ou do interior de um estado mais simples. Então, você tá falando, pô, as casas são caras. De repente, as casas que você quer, além do fato que você tem questões como inflação, que subiram nominalmente os preços por exógena. Tem inflação crônica causada por reservas inflacionárias e várias questões. Eu tem a questão da inflação, que não acompanha o salário. Então não é uma culpa exatamente somente do aumento de custo de vida. Ainda assim, as qualidades de moradia são melhores. Tipo, tinha pai de amigo meu, por exemplo, ele falava que antes, quando ele comprou a casa dele ali, numa região, num bairro específico, São Paulo, era tudo mato, era tudo barro, não tinha direito à energia elétrica, e era isso. E hoje você tem mais hospitais, mais farmácias, mais mercados de qualidade, ruas asfaltadas, você tem mais lazer, tem mais poder de compra em relação a coisas que você não podia comprar na época. Então, isso é um fato. Então, apesar dos reveses que o Estado coloca em relação à inflação e coisa do tipo, o o aumento de custo de vida, etc., é melhor viver hoje em dia do que no passado. Quem não entende, quem diz o contrário não entende sobre história. Então, é, além disso, você tem que testar um problema real é a inflação, né? Mas enfim, que é causada de forma crônica por questões estatais, enfim, em si. Uma coisa que eu não sabia que o Buffett só disse nessa. Porque é uma lei recente, né? É, disse nessa conferência de 2025, né? Eu vou colocar aqui. Isso daqui, pra mim, é uma bomba, mano. Realmente. É uma lei imbecil, né? Basicamente, você tem 1% nos Estados Unidos, tá? De imposto sobre recompra de ações, que é share repurchase. Então, vamos lá, você é obrigado a pagar 1% de imposto caso você decida recomprar ações da sua própria empresa, cujo foco, no geral, se for eticamente, é
beneficiar os seus próprios acionistas. Aí você pode falar, não, mas é 1%, cara. Pra Berkshire Hathaway 1% significa 1 bilhão, cara. Então, sei lá, você perdeu 200, outra empresa, 200 milhões, tá? Vamos supor que seja a Apple, 300 milhões, 400 milhões, nesse 1%, porque você decidiu fazer recompra de ações. Por quê, cara? Isso parece pra desincentivar a compra de ações. E eu, pessoalmente, não curto recompra de ações, eu acho esquisito. Inflation Reduction Act. O próprio Munger disse que recompra de ações feito apenas para aumentar o preço das ações é simplesmente imoral. Está usando dinheiro dos acionistas para inflar o preço da sua ação apenas para você gerar mais valor de mercado exógeno para sua empresa. E a ação vai subir, porque alguém está comprando, mas você mesmo. Não são outras pessoas investindo na sua empresa, você mesmo investindo na sua empresa. Quando isso dá retorno para os seus acionistas, ok, mas quando importa a razão. Tem ética na sociedade. Agora, você ser penalizado, isso aqui é uma penalidade. Tá penalizando a empresa por fazer. Esse negócio, não, mas é pra. É o que o Estado tem que gastar bastante coisa, né? Com saúde, educação. Cara, já tem o suficiente. Você colocar novos impostos não vai fazer o Estado mais eficiente. Pô, já tem o suficiente. Entende? Você colocar mais impostos, já tem o suficiente. É mais do que o suficiente. Você colocar mais só mostra que você é ineficiente do ponto de vista administrativo, né? Você não está administrando o capital alocado de impostos de forma correta, de forma eficiente, o que normalmente o Estado faz, né? Então, tem lógica. Valores que o Greg Abel cita para Berkshire Hathaway. Principalmente no fim dessa conferência, uma coisa que eu entendi de forma muito clara. O Greg Abel é muito mais do que capaz de é, herdar a Berkshire Hathaway. Já é o CEO e tal. O Buffett não vai viver para sempre, né? Ele tem 94 anos. Tomara que ele viva, Deus permitir, mais uns 6, 10 aí. Continue é, ah, totalmente consciente das suas ações e totalmente capaz como ele está, que a voz dele fica cada vez melhor também, para que a gente possa aprender mais também, e também é bom pro próprio Estados Unidos, porque ele sempre vai ter, o Greg Abel sempre vai ter um cara que, junto com o Munger, fundou aquilo ali, pode fazer aquilo, continuar bom. É, mas é bom ver que, tipo, esse negócio de, tipo, o Munger e o Buffett falando, ó, gente, um dia a gente vai partir, mas a empresa vai ficar em boas mãos, eles falam isso desde os anos 90, porque eles já eram velhos nos anos 90. É, eu acho que o Munger tava com 98 anos quando ele morreu, né? Então eles já eram velhos. Eles ficaram só mais velhos. E, até o fim eles fizeram isso, né? Mas enfim. Os pontos é manter a reputação da Berkshire Hathaway, ter um balance sheet, né? Muito forte, né? Então você continuar fazendo a empresa ter resultados. Porque assim, o resultado da empresa é o balanço financeiro dela. Ponto. Não, mas no ano que vem, não. Quais foram os resultados desse ano? Isso que você quer saber. Questão de alocação de capital, como alocar capital quando necessário, né? E tem empresas que elas alocam capital quando elas não precisam. Por exemplo, tava vendo algumas empresas de games que elas falaram, não, a gente vai ter um retorno agora. Por exemplo, a, a Rockstar, que é a Take-Two Interactive, que é a dona da Rockstar. Eles vão ter um faturamento, eu falei isso numa análise do relatório financeiro que eu fiz no artigo do Games e Negócios, né? Eles vão ganhar bilhões com GTA. A questão é, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Essa é uma pergunta muito importante. O que a Take-Two Interactive vai fazer em alocar capital para o GTA 6? Eles vão ganhar bilhões. Ponto. Já estão ganhando. Não sei quanto tá atualmente. Não foi divulgado. Mas eles esperavam ali ganhar pelo menos o faturamento deles no geral uns 5, 6 bilhões por ano. Eles estavam querendo não dobrar o faturamento, mas no geral ter uns 3, 4 bilhões a mais. Talvez uns. Assim, de forma conservadora, uns 2 bilhões, vai. Vamos supor que.
O GTA ele vende ao longo dos anos. Então, desde 2013, GTA V vendeu até hoje. Ele vai vender, só que nos próximos, tipo, no próximo ano, até março do ano que vem, que termina o ano fiscal de 2026, você vai ter, é, vamos supor, 1 bilhão, vamos supor, de faturamento. Ou mais. 2 bilhões, não importa. O que que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão colocar em Treasury Bills, deixar ali guardado em poupança. Eles vão investir em novos jogos. Eles vão investir em um novo GTA. Eles vão investir em uma nova subsidiária. Aquisições. Assim, uma coisa que eles poderiam fazer é buscar já de já aquisições estratégicas de empresas que eles já estavam olhando anteriormente. A própria Rockstar foi uma empresa comprada nos anos 90 pela Take-Two Interactive. Então, eles podem comprar novas empresas, fazer fusões e aquisições para aumentar o portfólio da empresa. Investir em novos jogos é sempre uma questão que pode ter problemas, né? Então, a forma mais clara é você ter um porte de poupança, um aporte em aquisições de empresas e de novos investimentos em. Que grande parte do portfólio da Take-Two Interactive, que é a empresa do GTA, é em jogos mobile. Então, é que eles ganham dinheiro hoje. Mas, obviamente, por conta do GTA, o ganho deles vai ser maior em, no console, né? Por razões óbvias nesse ano. Mas o grande ponto é que é, isso é uma decisão difícil, né, cara? Você tem uma empresa, do nada ganha um dinheiro do caramba. De um negócio que você investiu mais de 1 bilhão pra produzir. Você alocou capital, tempo, trabalho pra gerar esse jogo. Que vai dar um retorno de investimento altíssimo. Ainda assim, você tem que pensar agora, o que que eu faço com esse negócio? E é uma decisão que pode ser mal feita, né? Então, a questão é, quanto mais capital você tem, mais difícil você fica pensando em que eu vou alocar esse negócio, né? É difícil, cara, você pensar nisso, né? E no relatório financeiro desse ano, eles não disseram nada sobre isso. Vou ver os próximos, né? Acho que a gente vai ver principalmente no Q1 do próximo ano, né? Primeiro trimestre do ano que vem, quando vai terminar o ano fiscal, a gente vai ver o relatório financeiro da Take-Two Interactive com mais detalhes. E a gente vai ver, primeiro, quanto que eles faturaram líquido do GTA e quanto eles vão ter disponível de cash flow, quanto foi o faturamento, etc. Faturamento líquido. O quanto isso aumentou em relação ao faturamento do ano passado da empresa. E no geral a gente vai poder ver, ok, o que que ela vai fazer com isso no futuro, né? A questão é, vai ter um novo GTA, vai ter uma nova franquia, vai ter um novo Red Dead. São várias perguntas que alguém pode fazer, né? Demora anos pra você fazer essas coisas. Então, joga mobile é mais rápido, ali você tem um faturamento mais rápido, mas essas coisas demoram anos, né? Só que isso aumenta a reputação da empresa e o seu faturamento líquido, né? Tem outros mercados dela que é mais aquele 2K Golf, alguma coisa assim, que é de golfe, tem jogo lá deles de basquete, que é o 2K27. Mas no fim, o carro-chefe desse ano não é o mobile da empresa, é o console, especialmente pelo GTA, né? E o que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai pagar dividendos? Ela vai fazer recompra de ações? Porque, por exemplo, dividendos e recompra de ações é mais do mesmo, né? É uma decisão meio porca, né? Nossa, você ganhou todo esse capital, você vai fazer isso aí, né? Você vai dar dinheiro para seus shareholders? Eu acho que não deveria dar nada para shareholders. Dividendo, deveria fazer aqui. Assim, a coisa mais sensata. Fazer novas fusões e aquisições estratégicas. Por exemplo, você tem empresa como a Tencent. A Tencent, cara, ela faz umas aquisições monstruosas. Ela tem a Epic Games, cara. Ela tem é, a Riot Games. Ela fez aquisições estratégicas que no longo prazo ficaram monstruosas. Então, a, a Take-Two Interactive, se ela quer crescer, ela é inferior à Tencent. É inferior à Microsoft. É inferior à Sony. Se ela quer crescer, ela precisa de fusões e aquisições que aumentam o portfólio de mercado delas
e que vão permitir que ela se torne tão grande quanto essas outras empresas. Tipo, você pode chorar e espernear, cara. A Take-Two Interactive, na verdade ela tem faturamento maior do que o Roblox, né? Eu ia usar o exemplo do Roblox, mas acho que o Roblox tem um faturamento menor. Mas tem empresas como, por exemplo, a CD Projekt Red, que tem menor faturamento que Roblox. A empresa do The Witcher tem menor faturamento que Roblox. Então fazer jogo pra console dá dinheiro, mas não tanto quanto você pensa. As empresas de mobile, às vezes, entretenimento, tem um pouco de game também, elas ganham mais que outras empresas. Então esse negócio aqui. Normalmente eu pensava, né? Não, é uma empresa de games, ela vai fazer mais do que uma empresa de entretenimento. Mas não é assim. Não, mas no mobile eu vou fazer mobile dá mais dinheiro. Microtransações, o jogo é de graça, né? Todo mundo pode ter acesso, todo mundo tem celular. Às vezes o jogo ele é, os celulares atuais mais baratos. Você tem jogos bons, né? Com qualidade gráfica não tão boa, que é barato, né? Para as pessoas jogarem e tal. Tendo em relação a comprar um celular, mas basicamente é isso. O ponto é, alocar capital é muito difícil. E eu falar sobre isso. Gerenciar risco, né? O risco em relação aos aportes, por exemplo, de uma empresa de seguros. E o Greg Abel fala, nós não queremos ser a insurer, eu não consigo falar esse termo, insurer of last resort, que é uma seguradora de último caso, né? Seria uma tradução. Então, ele fala muito sobre essa gerência de risco, né? Que é uma. Ele já controla a Berkshire Hathaway de certa forma por um tempo. Né? Ele também foca muito em conhecer as subsidiárias, né? É uma coisa que o Buffett fala que ele não fez tanto no mandato dele ao longo dos anos quanto poderia, né? Conhecer as empresas, visitar as empresas com mais frequência da Berkshire Hathaway. E o Greg Abel fala que ele tem mais um foco em. É que são muitas empresas, né? Muitos setores, é impossível uma pessoa só saber sobre todos os setores, mas como se eu apenas conhecer mais. E, obviamente, cada um, cada gerente, né, manager de cada empresa subsidiária, ele é mais capaz que o próprio Greg Abel de fazer as coisas ali. Então, o CEO não tem que ser mais capaz que todo mundo, ele tem que ser o maestro, né? Então, o maestro, não necessariamente ele consegue trocar o violino, trombone, ou é, sei lá, qual é o instrumento que tem na percussão, sei lá. Percussão acho que não tem nesse tem. Flauta. Então, mas ele sabe dirigir a ópera, né? E o, o musical, sei lá. Então, o maestro, ele não precisa ser. É que nem um técnico, né? O técnico, ele não precisa ser o melhor que o melhor jogador. Então, por exemplo, o Ferguson, ele não era o melhor jogador na época que ele jogou. Mas ele é um bom estrategista. Então, o técnico ele é um estrategista. Então, o CEO também, ele é um estrategista. Ele não é o melhor jogador, necessariamente. Por exemplo, Zidane, um excelente jogador. É um excelente técnico. Mas o Zidane não é o melhor técnico. Só porque ele é um bom jogador. Foi um bom jogador, né? Então, a questão é. Tem uma diferença entre você gerenciar um time e entre você jogar. Talvez eu não esteja mais apto pra jogar. Pela velhice, né? Um técnico falando assim, né? Sei lá, um técnico de 50 anos. Mas pra guiar um time, sim. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Às vezes o cara é bom de jogar, mas não é bom de ser técnico. Né? Enfim, é uma questão é assim, né? Ele vai dizer que algumas empresas também não precisam de tanto capital, né? E essas empresas que eles querem comprar, basicamente é isso, né? Assim, se você também viu o curso Introdução à Economia, as últimas aulas que eu fiz também no canal, terminamos dos anos 90, graças a Deus, até 2025 da Berkshire Hathaway. A próxima aula, o próximo episódio, eu vou falar sobre o futuro da Berkshire Hathaway. Vai ser a conferência de 2026 que já foi publicada. Que eu tô pra ver aí. É só 3 horas, é menos em relação a outras. E o Greg Abel que tá na de frente. O Buffett tá lá na cadeira e tal. Ele fala um pouco. Mas quem tá na frente agora é o Greg Abel. Vamos ver, né? Se vai ser tão divertido quanto. Obviamente sem o Munger.
é diferente, seria melhor se ele estivesse vivo ainda. Com o Buffett tanca. Obviamente o Munger também era necessário. Mas as pessoas não vivem pra sempre, né? Então, Greg Abel, ele busca sustentar a Berkshire Hathaway os moldes dos seus mentores. Então, a forma de pensar dele é a deles também. E ele tem uma didática, uma forma de falar que é boa. Ele parece um cara meio de esporte também. Eu vi também ele, pelo que parece, foi técnico de alguns times pra crianças e tal. Ele é um cara bem disciplinado, né? Então, é, no geral, quando ele fala muito bem de todas as coisas que ele gerencia na Berkshire Hathaway. Então, mesmo se o Buffett partir, uma hora isso vai acontecer, obviamente, é, a gente sabe que a empresa Berkshire Hathaway está em boas mãos e que a gente vai continuar aprendendo, né? Então, não só com o próprio Greg Abel, mas futuros sucessores, né? Eu vou dizer que eu posso orar a Deus, né? Então, é, tem uma passagem da Bíblia, né, que nos diz, né, nos evangelhos, né, acho que é Paulo que fala, pra gente orar pelos reis deste mundo, para que tudo vá bem na nossa vida, né? Embora nós, como cristãos, não somos cidadãos desse mundo, somos do céu, a gente ora, tem que orar para que, apesar dos reveses, e não só o Brasil, mas outros países, melhorem economicamente, ninguém gosta de pobreza, fome, etc, né? Todo mundo é contra isso, né? Todos gostariam que cada empresa se tornasse uma empresa futurista, extremamente avançada, cyberpunk da vida. E é esse nosso desejo, é óbvio. Todo ser humano deseja isso. E a gente tem que orar a Deus pra isso. Então, mas, é, pensando, né? A gente poderia orar também pelo bem das empresas, né? Uma empresa que você trabalha ou para a sua própria empresa, né? Sim, né? Mas pelo bem de empresas que oferecem também serviços que a gente acredita que são um benefício para a sociedade, né? Quanto a Berkshire Hathaway beneficiou a sociedade? A gente pode pensar, né? Como empresa privada, né? Eu creio que, além dos ensinamentos em relação aos serviços que ela oferece, de energia, a questão petrolífera e outros temas, ela investiu em diversas empresas que nós compramos produtos, como a própria Apple, é, empresas de aviação, eventualmente, e empresas como Coca-Cola, que movimentam o mercado. E essas empresas grandes, elas movimentam o mercado e, de certa forma, oferecem liquidez para o mercado internacional. Você pegar as maiores empresas do mundo, tem uma liquidez internacional que também traz um benefício para o Brasil. Você pode pensar, né? As grandes empresas, elas são um problema para o mundo, né? Pelo contrário, elas que geram a liquidez internacional que permitem que nós tenhamos acesso a empréstimos, empresas tenham acesso a empréstimos, e os bancos eles dependem também de empréstimos internacionais, e tem aquisições internacionais para gerar uma prosperidade maior para cada país. Então, você pode chorar e espernear, o mundo depende de empresas que ficaram grandes porque pessoas gostam dos seus produtos. Então, Coca-Cola ficou grande porque as pessoas gostam de tomar Coca-Cola. Tu pode chorar e espernear, as pessoas gostam de tomar Coca-Cola. E ela tem diversas subsidiárias, até no meio fitness. As pessoas gostam dos seus produtos. E é por isso que as pessoas compram. Então, tu vai criticar as pessoas? Tu pode criticar, mas aí você tá se pondo como um julgador, né? Do povo alheio, né? Eu prefiro pensar que as pessoas são inteligentes e que, no geral, elas fazem escolhas que melhor beneficiam subjetivamente. Elas acreditam. E eu creio que a Berkshire Hathaway é uma das empresas que mais benefícios para os Estados Unidos, para diversas empresas do mercado dos Estados Unidos e para o mundo em certos aspectos, em relação a não só ensinamento de investimentos, mas também a prover liquidez para diversas empresas, né? No geral, ela é gerada através de produtos e serviços bons. E ela oferece seguro para o mundo todo, né? E seguro é uma coisa boa, né? Imagina se não houvesse seguros, né? Diversos problemas que a gente teria que não teria dinheiro para pagar, né? Então, seguro é uma coisa boa. Então, no geral.
eu creio que tudo isso nos ensina que investimento é uma área, é uma ciência, né? O investimento é mais uma prática, mas a economia é uma ciência. Ela pode ser sistematizada. A parte de investimento ela é mais prática, é mais que nem retórica, né? Quando você vê, por exemplo, o livro do Cícero, né? Sobre retórica, ele fala, cara, a retórica não é uma ciência necessariamente. Ela é uma arte. Você vai lá e você faz. Vai lá e vai falar em público. Tu pode fazer. Ah, não. As minhas dicas, né, meus pontos aqui sobre retórica. Os 5 pontos do Cícero de retórica. Mas, enfim, o que importa é você fazer. Investimento é a mesma coisa. É uma prática. Nem futebol, né? Não, você tem a teoria. Teoria não vai fazer você jogar bem. Então, tem que ir lá e jogar. E, de certa forma, talvez investimentos é mais isso, né? Administração de empresas é isso, né? Não é teoria, é prática. Só aprende na prática, talvez. Então, eu creio que de todos os ensinamentos que a Berkshire Hathaway deu, um principal é esse, né? Adquirir conhecimento em áreas que podem te beneficiar e beneficiar o seu próximo, né? E grandes empresas não beneficiam só mesmas, né? É a mão invisível do inimigo. Ao as empresas beneficiarem a si mesmas, ao beneficiar seus clientes, elas beneficiam todo o setor bancário, setor de private equity, etc. E permitem uma prosperidade ao país que nunca foi antes vista na história da humanidade, né? Então, a verdade é que as grandes empresas que as pessoas sempre criticam, né? Elas que permitem é, a vida que nós temos, né? De certa forma, né? Então, isso é um fato, né? As pessoas não conseguem entender isso porque elas não entendem sobre economia, né? Elas estão focadas demais em ideologias, né? É aquele negócio de sociedades tribais, a metáfora de tribalismo que o Buffett cita, né? Pessoas que elas vivem no mundo da lua, né? Elas vivem em outro mundo. Elas não entendem realmente o que está acontecendo sobre economia e finanças. Se a gente aprende uma coisa com a Berkshire Hathaway, é que a gente tem que entender na prática como as coisas funcionam, né? Entender racionalmente como investimentos funcionam, né? Não acreditar em gráficos e coisas inúteis que as pessoas usam como base para isso. E nem em promessas milagrosas e tudo isso. E, individualmente, nós temos que entender sobre negócios e buscar é, as melhores decisões em relação a como alocar capital, né? Seja pessoal ou de empresa. Então, eu acho que o, tanto o Buffett e o Munger, eles não são os últimos, né? Eles não são simplesmente. Eles talvez foram os maiores, né? Mais recentes em relação a esse tema, né? Mas eu creio que podem ter outros que vão ir até além dele, né? A gente tem eles para aprender com. Então, é lógico que é possível que CEOs até maiores do que eles possam, ou já existem no. Faz a mesma coisa, não tem, né? Mas é possível que tenha que vão ter mais pessoas que vão fazer algo do mesmo nível ou muito melhor que eles, né? Então, quem Value Invest, né? Então você pode falar, acabou os Value Investors, né? Não. Creio que Value Invest é um tema que só tem a crescer. E que a gente sabe pouco sobre esse tema ainda. Pô, a noção de que a gente sabe tudo sobre economia é uma mentira. Eu creio que a gente sabe quase nada. Eu creio que conhecimento sobre economia é no seu berço ainda. A gente teve grandes mudanças nos últimos 2 séculos. Que necessitam de teorias mais que vão além de Mises e Rothbard. Obviamente tem que ser racionais, tem que ser testáveis, etc. Mas no fim, tudo é sobre praxeologia e lógica, né?